Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar do Bruninho. Sim, gente, do Bruno Mars, que tá fazendo um sucesso aqui no Brasil. Os shows dele estão esgotados desde a primeira vez que ele veio ao Brasil e desse ano também tá tudo esgotado. Não consegui comprar, infelizmente, esse ano. Mas eu amo o Bruno Mars, adoro as músicas dele, desde a sofrência lá, adolescente, ouvindo no MP3, andando de ônibus, chorando na janela, tá? O Bruninho tá aí acompanhando a gente há muito tempo. E aí, pelo amor que ele tem pelo Brasil, pelo amor que os fãs têm por ele também, ele tá pra ganhar o CPF dele aqui do Brasil já. O povo colocou o apelido dele de Bruninho e aí pegou, não teve jeito. Mas hoje eu tô aqui para comentar com vocês um fato que poucas pessoas têm falado aí na internet. Por que que ele tem essa influência do Elvis Presley, como o Elvis chegou a influenciar a carreira, influencia até hoje a carreira do Bruno Mars. Vamos descobrir? Bom, primeiro que o Bruno Mars nasceu em Honolulu, no Havaí, e o Havaí é um lugar que o Elvis amava estar de férias. Fez várias gravações de filmes, entre eles o filme mais amado aí pelos fãs, e inclusive fez um show histórico. Ou seja, o pessoal ali na ilha sempre esteve envolto dessa lenda que foi Elvis Presley. Ele chegou a se hospedar num resort ali no Havaí. Inclusive, se você quiser visitar o Havaí e se hospedar nesse resort que o Elvis se hospedou, você tem essa oportunidade. Foi em 1957 que o Elvis despertou esse amor aí pelas ilhas do Havaí e fez o seu primeiro show em Oahu. E aí depois dele não parou mais. Então o Elvis voltou lá fazendo muitos shows, passava algumas férias com a família lá e fez gravações cinematográficas aí de 1961, Blue Hawaii, que é um dos filmes assim maiores aí da carreira dele. Depois teve o Girls, Girls, Girls em 1962 e a comédia musical de 1966, Paradise Hawaiian Style. Inclusive, vocês sabiam que o desenho Lilo e Stitch tem muitas referências, faz muitas referências a Elvis, inclusive o filme inteiro tem músicas do Elvis. Quando eu descobri, eu só assisti esse desenho. Pra mim é o filme preferido da Disney. A Lilo tá lá curtindo uma fossa, ouvindo as músicas do Elvis na vitrolazinha dela. É muito bem feito. O Stitch tá dançando Elvis lá na praia, vestido, a caráter. Então ficou muito legal essa animação. Se você não conhece esse lado aí também, assista que vale a pena. Isso para vocês verem que Elvis estava fortemente inserido na cultura ali do Havaí. Mas foi em 14 de janeiro de 1973 que o Elvis gravou um show que ia entrar para a história. Esse show foi transmitido pela primeira vez em satélite para 40 países, ou seja, o Elvis nessa noite teve uma audiência de 1 bilhão de espectadores. Imaginem que o uso do satélite ainda era uma grande invenção para a época, então isso chamou a atenção de muita gente, porque possibilitou vender muito mais os discos, inclusive esse disco do show do Havaí é maravilhoso, gente, um dos meus preferidos. Esse foi, sem dúvida, um dos melhores momentos da carreira do Elvis. Bom, mas voltando ao Bruno Mars, ele nasceu então nessa ilha lá, que tem uma grande influência e foi um grande marco aí ter vivido todas essas coisas, esses eventos da vida do Elvis. E aí, o tio do Bruno fazia um cover na época do Elvis Presley. E aí foi esse tio que aparentemente começou a despertar no menino os trejeitos, né, o modo de dançar, começar a ouvir as músicas do cantor, e ele começou a se apaixonar então desde criança. E apenas aos 4 anos de idade, o Bruno Mars começou a fazer o cover também do Elvis. Então imagine um mini Bruno Mars, um mini Elvisinho dançando lá com aquele macacão lindo, gente, cantando, e ele faz todos os trejeitos igualzinho, é uma coisa mais linda. Ele se apresentava junto com a banda da família, The Love Notes. Eles se apresentavam 5 vezes por semana lá no Havaí, eles faziam muito sucesso como banda. Com certeza esse mini cover de Elvis chamou muita atenção na época e o Bruno Mars ficou conhecido inclusive como o Pequeno Elvis, o Little Elvis, ele ficou bem conhecido mesmo.
E aí, num grande evento lá em Graceland, um show de tributo de covers que acontece todos os anos lá, né, uma competição entre os melhores covers do Elvis, o Bruno Mars esteve convidado a participar. E ele foi fazer um show lá em Graceland. Então imagina a emoção dele de estar lá na mansão do rei do rock and roll, cantando e imitando Elvis Presley. Lá nesse show tributo em Graceland, ele conheceu o estilista do Elvis, o Sr. Butch. O Bruno, segundo relatos do Sr. Butch, subiu no colo dele e se mostrou muito admirado pelas roupas que o estilista fazia naquela época. Nesse momento, ele fez uma promessa ao Sr. Butch, que lá na frente, quando ele ficasse famoso, ele ia pedir para ele fazer alguma roupa para ele, nesse estilo aí do Elvis. Promessa foi feita, né? 20 ou 30 anos depois, o Sr. Butch foi procurado pelo estilista do Bruno Mars e foi convidado a fazer uma roupa no estilo do Elvis para ele usar. E aí ele ficou tentando lembrar quem era esse garoto, esse tal de Bruno Mars. Quando ele foi pesquisar, simplesmente Bruno Mars já era o cantor mais estourado da época e ele ficou incrédulo. Vou deixar essa entrevista que ele deu aqui embaixo para vocês conferirem na íntegra. Voltando ao mini cover aí do Bruno Mars, com 5 anos ele fez um show que poderia ter sido o fim da sua carreira. Foi um momento muito marcante, principalmente para os pais. Foi um momento em que os pais deram um passo atrás e pensaram: será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô colocando meu filho numa situação que pode ser traumatizante para ele? Isso porque em um dos shows o Bruno Mars, com 5 anos de idade, esqueceu de ir ao banheiro antes da apresentação. E aí lá no momento, cantando e tal, super empolgado, ele fez xixi no palco sem querer, gente, que dó. Mas ele não se deixou abalar, né? Como eu esperava, a criança poderia começar a chorar, enfim, não, ele não se abalou, ele continuou dançando como se nada tivesse acontecido. As pessoas em volta, claro, perceberam, principalmente a mãe ficou muito abalada, muito sentida com a situação, e ela comentou isso que eu contei a vocês, de pensar 2 vezes se seria um bom futuro para o filho, mas como ele nem ligou, gente, ele falou: ó, é isso que eu quero fazer, não tô nem aí, vambora. Ele nem ligou e continuou na carreira. Nessa época também ele deu uma entrevista para MTV em que fala que foi o primeiro cantor que ele viu, o primeiro que ele gostou. Essa entrevista também é muito legal, uma entrevista que ele tá no colo do pai, contando como ele conheceu através do tio dele. Ele é perguntado de qual música é a sua favorita, o que ele aprendeu a fazer com o Elvis. Inclusive ele sabe fazer o canto de boca, assim que o Elvis faz. Eu não sei fazer, gente, vocês têm que ver o Bruno fazer. Tudo igualzinho. E ele chamou tanto a atenção que ele foi convidado a participar de um filme chamado A Honeymoon em Vegas, com tradução aqui para o Brasil, Lua de Mel a 3. Inclusive eu assisti esses dias, e para quem é fã, gente, de Elvis, assistam. Tá muito legal esse filme, é comédia romântica, bem bobinha, mas é uma distração perfeita. Tem muitos covers de Elvis lá no filme, muitas músicas também do Elvis o tempo todo. Acho que toda a trilha sonora do filme é de músicas do Elvis, e aí tem um momento que o Bruno Mars aparece fazendo a encenação dele lá, o cover do Elvis, enquanto o casal ali principal da trama jantando ali, um jantar romântico, e assistindo esses shows lá em Vegas. Bom, mas todos esses fatos aqui não tô jogando para vocês. O Bruno Mars, em vários momentos, em várias entrevistas, confirma todos esses fatos. Inclusive eu trouxe um trecho de uma entrevista aqui do Carpool, que é uma entrevista bem bacana. Os cantores entram no carro junto com o entrevistador e vão andando aí pela cidade. E aí nessa entrevista o Bruno Mars revela que começou a cantar, né, aos 4 anos de idade, imitando Elvis e tudo mais que eu comentei com vocês. E aí ele canta uma música lá no carro. Vejam aí. Não só em entrevistas, mas também em outras apresentações por aí. Tem uma abertura do Grammy de 2022 também que comprova isso, que o Bruno Mars também confirmou isso em apresentações. Ele tá cantando com Anderson .Paak como Silk Sonic.
E aí eles abrem o show com um Welcome to Las Vegas, e aí aquela brincadeira de cassinos. Eles estão vestidos com macacões do Elvis, então é uma homenagem perfeita, assim. O Bruno Mars foi indicado ao Grammy 27 vezes e foi vencedor de 11 vezes dessas. A gente tem que aplaudir de pé, porque é um ótimo cantor, um ótimo produtor, um ótimo compositor. Gente, eu acho que é uma máquina de fazer hits, né, o Bruno Mars. Ele lança e tudo fica famoso na voz dele. Eu tô viciada na nova música dele com a Lady Gaga. Tô sofrendo por não ter conseguido ir do show esse ano. Aquele momento do show que ele tenta falar em português, e ele consegue, viu? Ele sabe muitas palavras em português, mas aí ele atiça as fãs brasileiras, né? Esse é um vídeo de curiosidades aqui para trazer desse universo de Elvis Presley. E claro, para relembrar esse marco da história aí, que é o Bruno Mars. Eu amei gravar esse vídeo e tô pensando fortemente em gravar um vídeo de influências do Raul Seixas, que também é um grande fã do Elvis Presley. Ele tem assim, ó, não vou falar mais, vou deixar aí pro próximo vídeo. Se vocês querem ver mais vídeos como esse, não deixem de seguir o canal, de curtir e comentar esse vídeo para ajudar o canal a chegar a mais pessoas, para que mais pessoas, futuras gerações, conheçam a lenda Elvis Presley. Esse é o intuito maior aqui do canal. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!